Olá, Deus abençoe. Mais um dia do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Que alegria, gente. Nós estamos avançando nesse estudo tão lindo. Já peço para que você deixe seu like, compartilhe, mande esta mensagem para todas as pessoas. Hoje é a nossa sexta aula do Catecismo da Igreja Católica e estamos avançando. Nós aprendemos que o Senhor se revela, é Ele mesmo que se dá a conhecer. Ele, na sua infinita bondade, quer se revelar a mim e a você. Hoje, nosso estudo, ele começa agora no número 54 e 55 do nosso Catecismo da Igreja Católica, tá? E nós vamos começar agora a compreender como que Deus se revelou. Porque o Senhor não se revelou de uma vez. E aconteceu as etapas dessa revelação. Aos poucos, né, pedagogicamente, Deus foi se manifestando, se revelando a Israel, ao povo eleito, aos nossos primeiros pais, através da aliança com Noé, sucessivamente com Abraão, depois a aliança do Sinai, e assim o Senhor como que vai se aproximando, vai se achegando junto de nós. No número 54 do Catecismo, diz assim para nós: desde a origem, Deus se dá a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio aos nossos primeiros pais. Primeira coisa que a gente tem que compreender aqui. Deus, quando cria Adão e Eva, isso se encontra no livro de Gênesis capítulo 3, logo depois da queda. A palavra diz que o homem escutou os passos do Senhor que vinha no jardim e se esconde. Esta mensagem nos diz que Deus, ele vinha à tarde, ao fim do dia, se assentar à mesa com Adão e com Eva para se relacionar. Portanto, então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, criado para entrar em relação com Ele, tinha com o Senhor um encontro todos os dias. Portanto, o Catecismo está dizendo para nós que Deus, já no primeiro instante da criação, já se relacionava com o homem, já o buscava, já se revelava. E ao mesmo tempo, a palavra diz que Deus, ele cria e conserva as coisas pela sua palavra, pelo verbo. Ele conserva todas as coisas no seu Filho. Veja que poderoso. Toda a criação, toda a grandeza da criação, ela é sustentada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é uma palavra jogada ao vento. A palavra de Deus é o seu Filho, o seu único Filho. A palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E São João vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Assim, nós compreendemos então que já na criação, e a teologia trinitária nos ensinará sobre isso, já na criação, Deus, na sua bondade, já se revela, o Pai, a sua vontade em criar, o Filho, que é a vontade efetiva de Deus, realizando na prática aquilo que Deus quer, e o Espírito Santo coroa essa criação. Então, portanto, já na criação, Deus já começa a se manifestar. Depois continua. Além disso, decidindo abrir um caminho de salvação sobrenatural, manifestou a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais.
Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação. Olha só, o homem cai. Como que o homem cai? A queda do homem acontece porque é enganado pela serpente. E, seduzido pela serpente, desobedece a Deus. Portanto, então, a primeira coisa que Deus faz é uma promessa. Eu porei inimizade, ele faz essa promessa à serpente, dizendo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e aquela dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça. Aquilo que nós aprendemos, segundo o catecismo, é que, à luz daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre será maior do que os erros e os pecados dos homens. Mas, se por um lado o homem cai, por outro lado Deus, ele se revela e garante que não é o fim. Isso é muito bonito, porque esse é o modo como Deus, ele trabalha. Por exemplo, veja o catecismo diz assim: depois de sua queda com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. Veja, Deus, mesmo depois da queda, ele começa a preparar o homem para a redenção. É um exemplo disso? Por exemplo, o Senhor fala para Adão o seguinte: com o suor do teu rosto comerás do solo. A palavra diz que Deus, que Adão e Eva, ao serem expulsos do paraíso, do Éden, eles vão morar diante do Éden, de frente. Sabe quando a gente era criança e a gente falava pra nossa mãe que a gente ia embora? Pegava a sacolinha. Quem que já fez, escreve aqui nos comentários. Eu sempre conto essa história, né? E aí, a mãe fala: tá bom, pode ir. Você sai e o olhar da mãe não te deixa. Veja que punição muito louca, não? Você não pode mais ficar no paraíso, então eu te expulsei do paraíso. Mas expulsou para onde? Para longe dos olhares do Senhor? Para longe do paraíso? Não. De frente. Adão foi morar de frente ao Éden, diz a palavra de Deus. É como que um filho que sai de casa: eu não quero mais morar nessa casa, né? E aluga a casa do outro lado da rua, na frente dos seus pais. Portanto, Adão e Eva, mesmo tendo pecado, e também os seus filhos, incluindo nós, não, de forma alguma, foram privados do olhar de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia e da ternura desse Deus maravilhoso. A verdade é que nós temos que entender o seguinte: por exemplo, quando Adão teve que plantar na terra do solo seco, trabalho de tuas mãos colherás o pão do solo infértil. Quem fazia chover? Quem faz a semente crescer? Quem dá força para o homem para que possa levantar e enfrentar o dia? É o Senhor. Portanto, mesmo em pecado, mesmo longe da presença de Deus, Deus não se afastou do homem. Esta é a grande novidade dessa revelação. O objetivo da revelação de Deus é de se revelar a si mesmo, é para que nós possamos conhecê-lo por dentro. Não simplesmente por aquilo que ele faz e realiza, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele é real, vivamente em nós. Assim sendo, continua o catecismo. No devido tempo, então, ele chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo. Povo que depois dos patriarcas, ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro. Pai providente, juiz justo,
para os que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Deus faz aliança com o velho, de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era o lugar onde se tinha a maior idolatria do seu tempo, onde os homens não adoravam ao único Deus, mas adoravam a deuses falsos. Mas o Senhor então entra no meio daquela idolatria e encontra com Abraão. Abraão sai, é guiado por Deus, é conduzido pelo Senhor. Deixa eu lhe dizer algo muito importante que talvez possa passar despercebido para nós. Quando o homem peca, quando o homem cai, a primeira coisa que nós ouvimos dizer é que Deus se afasta. O pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus, não Deus de nós. Porque se Deus se afastasse de nós, você não estaria nem respirando mais. Nem um fio de cabelo cresceria se não fosse a vontade dele. Não é assim? Jesus nos ensinou isso. Portanto, somos nós que viramos as costas, mas o Senhor sempre estará ali. O paraíso sempre estará diante de nós. Somos nós que queremos morar fora dele, mas sempre diante do paraíso, de frente ou de costas. Mas a grande verdade em tudo isso é que Deus, ao encontrar Abraão, o Senhor vai caminhar com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para o lugar onde eu te indicarei. Essa palavra indicar não é alguém que diz assim para você, que te encontra e fala assim: olha, eu vou dar um mapa aqui para você, eu quero que você vá para essa região aqui, nessa direção aqui, a tantas milhas, a tantos quilômetros. Isso é um tipo de indicação, certo? Ué, é nessa direção aqui, ó, vai. Deus não fez assim com Abraão. Deus diz: vá à terra que eu te indicarei. Eu serei o teu escudo, a tua proteção, serei adversário dos teus adversários, inimigo dos teus inimigos. Portanto, o Senhor aqui está dizendo o seguinte: Abraão, se você fizer aliança comigo, quiser entrar em relacionamento comigo, eu farei de você uma nação, e eu farei a mesma coisa que eu fiz com o povo. Com o povo eu farei a mesma coisa que eu fiz com você. Eu terei relacionamento. Então nós iremos juntos. Então o Senhor caminha com Abraão e mostra para ele a terra prometida. Passa-se o tempo, os filhos de Abraão se tornam escravos no Egito por mais de 440 anos. Quando Deus resolve tirar Israel do Egito, é através de Moisés, mas é o Senhor que vai à frente. A palavra diz para nós muito bem, você que já estudou comigo o livro do Êxodo, conhece essa história. Deus vai à frente de Israel. Veja, o Senhor caminha com o seu povo. E o Senhor, que é aquele que lidera, ao mesmo tempo é aquele que protege, que guarda, nutre, que é a providência. O catecismo, ele nos traz isso, ele diz: como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e para que o esperassem o Salvador prometido, assim Deus preparou, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Veja que forte. Deus, com efeito, após a queda deles, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Isso é lindo, lindo e poderoso. Apesar dos pecados dos nossos pais, Deus não os abandonou a si mesmo. O homem não é um ser, você não é alguém. Filho de chocadeira, que nasceu e foi jogado ao mundo de qualquer forma. Satanás quer que você se perca, sim. Mas ele não é mais forte
do que a vontade de Deus, que quer que você se salve, quer que você entre em comunhão com Ele. Mas a única coisa que Deus precisa em toda essa história é que nós possamos cada vez mais compreender. Nós precisamos e necessitamos, sem medo algum, de fazer da nossa vida um lugar onde Deus possa habitar, aceitando essa redenção. É por isso aqui que a oração eucarística, número 4 do Missal Romano, diz assim, ó: quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. E aí, continua a oração eucarística. Por fim, quando chegou a plenitude dos tempos, enviastes o teu filho. Então, pela desobediência, eles perderam a amizade com Deus. Mas Deus não os abandonou. Quer um exemplo de como que, mesmo perdendo a amizade, Deus não abandona alguém? Judas. Judas, quando chega para Jesus e dá o beijo no Getsêmani, Jesus o chama de amigo. Já Jesus não é mais amigo de Judas para Judas, mas para Jesus. Judas é o seu amigo que o trai. E o olhar de Jesus para Judas é um olhar de misericórdia. É um olhar de alguém que o tempo inteiro está buscando a salvação desse pecador. A mesma coisa é conosco. Nós temos o olhar daquele que nos vê, daquele que nos sonda. E, portanto, então, Deus o tempo inteiro procura você. Ele o tempo inteiro te dá e te concede a graça de compreender em todos os momentos da sua vida que é Ele que sustenta a tua alma, a tua vida. Então, meus irmãos, veja, eu estou dizendo para vocês que nós estamos garimpando o catecismo da Igreja Católica, né? Nós estamos como que descobrindo os diamantes escondidos por trás das circunstâncias desse catecismo. Que lindo, é maravilhoso, é poderoso a gente poder ver o quanto Deus nos ama, o quanto somos amados nesse propósito, nessa beleza, nessa graça infinita de um Deus que não nos abandona jamais. A aula do nosso catecismo hoje é essa. Eu quero que você tenha como lição de casa de você ler o número 54 e 55 do catecismo. Fazer uma meditação a esse respeito e poder compreender quantas vezes, essa é a pergunta, quantas vezes Deus te buscou? E quantas vezes Ele desistiu de você? Ele desistiu? Escreva aqui nos comentários. Somos nós que muitas vezes esquecemos do grande dom de Deus na nossa vida, esse Deus poderoso não cessa de nos amar. Muito bem, muito obrigado, espero que você esteja gostando dessa aula, desse novo tempo do catecismo aqui para nós. Espero também que você esteja aproveitando poderosamente toda essa realidade que nós estamos vivenciando aqui e espero que você possa também compartilhar, mandar para mais pessoas, mandar para os seus amigos. E o catecismo da Igreja Católica é isso. Aparentemente parece ser tão básico, são tão simples, mas veja, nós estamos ainda no número 54 e estamos já aprendendo que Deus, desde o primeiro momento da criação, quis se revelar para que o homem pudesse ter essa comunhão profunda e plena com Ele. Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe em todos os grupos da família. Ah, e outra coisa, se você ainda não é membro do Apostolado de São Rafael e Santos Anjos, você ainda não possui esse escapulário, sinal dos membros do apostolado, eu te convido a você escrever Apostolado de São Rafael e Santos Anjos no Google
e conhecer melhor essa obra de propagação e amor aos anjos de Deus. Deus abençoe sua vida e Ele te encontre. Até a próxima aula.